Bem-vindos ao canal Mega Eletro, aqui quem fala é Elton Farias e hoje eu venho trazendo para vocês mais um vídeo sobre a ligação paralela em motores dois polos. Então, bora dar uma conferida no vídeo. Se já é inscrito, deixe seu like, se não é inscrito, se inscreve no canal. Se gostar do vídeo, deixe seu like, vai ajudar bastante o canal. Bom, primeiramente, depois das bobinas colocadas e isoladas entre fases, nós vamos separar os inícios de bobinas com os finais. Basicamente, os motores dois polos têm somente 6 grupos de bobinas, motores convencionais. E o que iremos fazer? Simplesmente fechar o início com o final da bobina paralela, ou seja, da bobina que está de frente com a bobina selecionada, ou seja, a bobina paralela a ela, como vocês estão vendo no vídeo. Então, esse motor foi rebobinado em camadas, então cada fase está numa camada. Então, dessa maneira você consegue identificar melhor a, a fase e fazer o fechamento entre elas. Não que o modo concêntrico não seja mais complicado, mas dessa forma, sobre camadas, você consegue visualizar melhor. E para fim de uma melhor experiência com o vídeo, fizemos o motor sobre camadas. Então, cada camada é uma fase no motor dois polos. Então, vamos fechar o final com o início da bobina paralela a ela e vamos numerá-la alternadamente. Então, vamos fechar as bobinas com as saídas 1, 2 e 3 e vamos colocar o espaguete de isolação. Como vocês podem ver, eu já separei os finais e os inícios das bobinas paralelas. E feita essa pré-separação dos fechamentos, a gente vai isolar para que se tenha uma segurança maior. Os terminais vão ser 1, 2 e 3, ou a fase RST, sempre alternadamente. Como vocês podem ver, eu estou alternando entre as fases. Coincidentemente, a primeira fase que eu peguei, que seria o número 1, é a fase que está fora. A fase número 2 é a fase que está no meio da camada, é a camada do meio. E a fase número 3, que seria o terminal número 3, é a fase que está na camada de dentro, na camada interior. Então vamos fazer o fechamento paralelo e numerar esses 3 primeiros terminais, como 1, 2 e 3, aleatoriamente. Podemos, após o cabeamento do motor e a marcação desses 3 terminais, podemos retirar a numeração dos outros próximos terminais com a continuidade utilizando um multímetro. Os 3 primeiros terminais já cabeados, a gente vai marcar a ponta dos terminais para sabermos que esses são 1, 2 e 3. O que nos resta apenas mais 3 terminais que serão 4, 5 e 6 respectivamente. Como vocês podem ver no desenho, se pegarmos o terminal 1, paralelamente a ele, na mesma fase, teremos o terminal 4, ou seja, o outro terminal da mesma fase. Caso fecharmos esse motor em triângulo, dependendo da região e da tensão do motor, podemos fechar esse motor em triângulo ou em estrela. Então, nós vamos retirar os 6 terminais. Então, o 1, paralelamente a ele, a mesma fase entre o final e o início, será o número 4. Vocês também podem acompanhar aqui no canto pelo desenho da ligação. Vocês podem ver que eles são, o terminal 1 e 4 são a mesma fase,
que a gente pode retirar na continuidade no final do rebobinamento do motor, mas para fim de conhecimento, vamos demarcar o cabeamento. Pegamos o terminal 2 e o outro lado da mesma fase será o terminal número 5, que é a continuidade do terminal 2. Então já temos o nosso número 5. Novamente fechamos o final e o início entre as bobinas da mesma fase, paralelamente, e fazemos o terminal número 5. Por último, porém não menos importante, agora sobrou somente o terminal de número 6. Lembrando-se que a gente fez alternadamente 1, 2 e 3. Então, pegamos o 3 e frente com ele, ou seja, paralelamente a ele, teremos o terminal de número 6. Vamos cabeá-lo agora o número 6 e teremos todos os nossos 6 terminais nesse motor, que o seu rebobinamento original vem com 6 terminais. Se fosse um motor com 12 terminais, 2 polos, 6 bobinas por 6 grupos de bobinas, não seria possível fechar esse motor em paralelo. Após as 6 saídas já cabeadas, vamos acomodá-las e fazer a solda. Lembrando-se que, caso não queira numerá-lo o motor no ato da ligação, podemos fazer alternadamente, marcando os cabos de 1, 2 e 3 e, como no caso aí, os cabos 4, 5 e 6. Então poderemos retirar novamente na continuidade, aproveitando para se olhar a continuidade e a resistência do motor. Após feito isso, vamos para a soldagem dos terminais. O cabeamento em paralelo, o fechamento em paralelo, normalmente se deve à diminuição da bitola nominal do fio do motor. Motores que tenham a bitola de fio muito espessa, para que o motor seja mais fácil de se rebobinar utilizando a bitola de fio mais fina, então fechamos o motor em paralelo, para que se dobre a quantidade de espiras, normalmente se dobra a quantidade de espiras, e diminuímos a metade da bitola nominal do fio e conseguimos fazer o fechamento em paralelo. Em outros casos também, motores de 12 saídas numa linha de produção de uma fábrica têm os mesmos dados de bobinagem de motores 220 e 380. Então, para que não se faça duas linhas de produção, o motor 12 terminais 220, 380, 440 e 760, eles utilizam fechamento paralelo para que não se tenha duas linhas de produção e o motor possa ser utilizado em 220 e 380. Lembrando que isso não é uma regra, é apenas um artifício do fabricante do motor. Não teremos motores paralelos somente nessas tensões. Também pode ocasionar de termos motores em paralelo, tanto 12 terminais, quanto motores 380 e 660 volts. Tudo depende do fabricante. Porém, nesse caso em específico, nesse motor de 7,5 CV 2 polos, o fabricante decidiu utilizar apenas de um dado de bobinagem, de um modelo de bobinagem com menos espiras e fio, mudando apenas o seu fechamento para que não se tenha duas linhas de produção de motores com a mesma potência e fios e espiras diferentes. Aqui no canal a gente tem um vídeo sobre o cálculo para mudança de tensão e lá é explicado melhor com todos os cálculos como fazer a mudança de tensão
de um motor 12 terminais para um motor 6 terminais 220 380 e 380 660. A mudança de tensão entre eles. Um desses casos é a mudança da ligação do fechamento em série para paralelo. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Vou trazer aqui no canal outros tipos de ligações em paralelos em outras polaridades. Então, se gostou, deixe seu like, deixa aqui nos comentários caso queira alguma ligação em específico, para que a gente possa estar fazendo o vídeo. Então, fica aí com o acabamento no motor e lembrando que em breve eu vou postar aqui o início ao fim do rebobinamento desse motor, desde do corte, isolação e o rebobinamento completo. Então, até o próximo vídeo e valeu!